Parte 2. A história de Isadora e Leonardo. Leonardo pegou Isadora nos braços como se sua vida dependesse disso. Com o coração disparado, ele a levou até o carro. Não podia arriscar um hospital grande. Sabia que qualquer exposição poderia arruinar tudo. Optou por um pequeno hospital na cidade vizinha, onde tinha contatos que com um pouco de dinheiro manteriam tudo em silêncio. Enquanto na mata ao redor da mansão, Rafael e sua equipe de resgate, todos camuflados e com os rádios no modo silencioso, observavam cada movimento. Rafael, com os olhos fixos nos binóculos, viu o momento exato em que Leonardo saiu pela porta dos fundos carregando Isadora nos braços, aparentemente desacordada. X, o chefe da operação, sussurrou no rádio. Mudança de planos. O alvo está saindo com a vítima e praticamente sozinho. Rafael engoliu seco, apertou a arma com força, o coração acelerado. Essa é a nossa chance. Vamos segui-lo. Sem abordagem ainda. Só no meu sinal. Leonardo colocou Isadora cuidadosamente no banco de trás, com um travesseiro improvisado para apoiar sua cabeça. Acelerou pela estrada de terra, deixando os capangas para trás. Rafael e 2 agentes seguiram em um carro discreto, mantendo distância, sem faróis e com um rádio mudo. O clima era de tensão. Cada segundo parecia uma eternidade. A estrada estreita, o som dos pneus nas pedras, o ar pesado de uma noite de decisão. Você já sentiu aquela tensão de precisar fazer tudo no silêncio absoluto? Conta aqui nos comentários o que você faria no lugar de Rafael nesse momento. Leonardo chegou ao hospital, um prédio pequeno e afastado, com poucas luzes acesas naquela madrugada. Sem perder tempo, desceu do carro e carregou Isadora nos braços até a recepção. O atendente, sonolento, logo trouxe uma cadeira de rodas, e minutos depois ela estava em uma sala de emergência. Os exames começaram rapidamente. Experiente, com anos de plantão noturno, percebeu algo estranho. Não havia sinais de infecção, febre ou qualquer alteração física. O diagnóstico veio claro: crise severa de ansiedade. Se aproximando da cama, o médico perguntou com um olhar sério: a senhorita passou por algum momento de estresse nos últimos dias? Isadora tentou abrir a boca para responder, mas antes mesmo que pudesse dizer uma palavra, Leonardo se adiantou. Não. Ela estava bem. Apenas teve um mal-estar repentino. Está tudo sob controle. O médico franziu a testa, fitou Isadora nos olhos, buscando a verdade. Eu perguntei a ela. Isadora hesitou. Sentiu o olhar de Leonardo sobre si como uma faca invisível pressionando sua garganta. A respiração dela ficou curta, o medo subindo como um nó na garganta. Então, com a voz quase inaudível, respondeu: Não, doutor. Nada demais, o médico não se convenceu. Respirou fundo e disse: Vou deixá-la em observação e aplicar um tranquilizante na veia. Ela precisa descansar. Leonardo logo perguntou: Não tem como receitar algo para levar para casa? O médico insistiu: Não, o melhor é que ela fique internada. Quero monitorar tudo de perto. Leonardo sentiu sangue gelar. Qualquer insistência agora levantaria suspeitas. Forçou um sorriso tenso. Tá certo. O senhor sabe o que faz. Leonardo providenciou a internação de Isadora como quem monta uma armadilha discreta. Pagou tudo adiantado. Exigiu privacidade e fez questão de deixar claro ao hospital que ela não poderia receber visitas fora dos horários permitidos. Assim que ela foi levada para o quarto particular, ele permaneceu ao lado da cama, observando cada movimento dela, como se pudesse controlar até os batimentos do coração de Isadora. A madrugada avançava devagar e a luz fraca mal iluminava o quarto. Leonardo, com o olhar pesado, aproximou-se da cama, beijou de leve os lábios dela e sussurrou em seu ouvido: Eu te amo, mesmo que você ainda não entenda isso. Isadora desviou o rosto, engolindo choro. Mas Leonardo não recuou. Ele então puxou de dentro do paletó algo que a fez gelar por dentro. Uma arma pequena, discreta, mas letal. O que é isso? Perguntou ela, os olhos arregalados de terror. Ele se inclinou, falando baixo, como um veneno despejado em forma de palavras. Isso é para garantir, se você abrir a boca, se contar qualquer coisa, seu avô, seu irmão, até aquele cachorro da sua família, todos vão pagar. As lágrimas escorreram no rosto de Isadora. Ela sentia o coração quebrar em 1000 pedaços. Isso não é amor. Quem ama de verdade, protege, cuida. Você só sente desejo, egoísmo. Leonardo cerrou os dentes, se aproximou mais e disse com frieza: Você é minha mulher, minha, e me deve obediência. Eu posso te tratar como uma princesa, mas também sei ser o seu pior pesadelo. A conversa foi interrompida por uma enfermeira que entrou no quarto com a prancheta. Leonardo rapidamente guardou a arma, forçou um sorriso e disse: Eu já estou de saída, amor, fica bem, tá? Deu um beijo rápido na testa dela e saiu do quarto, como se fosse o homem mais cuidadoso do mundo. Mas na recepção, o outro personagem aguardava. Eduardo, disfarçado, com roupas comuns e um celular na mão, ele fingia mandar mensagens enquanto monitorava cada passo de Leonardo.
Quando viu Leonardo sair e parar na calçada para fazer uma ligação, Eduardo ativou o gravador embutido no relógio e sentou-se num banco em frente ao hospital. Eu precisei sair rápido. A garota passou mal, vai ficar internada, dizia Leonardo ao telefone. Eduardo cerrou os punhos, o sangue fervendo nas veias. Ele tinha o que precisava. Uma gravação que confirmava o sequestro e as ameaças. Com um olhar para o rádio preso na cintura, falou em voz baixa. Equipe, fiquem prontos. Nosso momento está chegando. Assim que Leonardo se afastou, indo pro hotel que ficava a poucos quarteirões dali, a equipe policial se dividiu. Parte dos agentes seguiu discretamente o carro dele, preparando o terreno para a prisão. Enquanto isso, Eduardo e mais 2 investigadores invadiram o hospital de forma silenciosa, mas com a autoridade de quem não tinha mais tempo a perder. Ao chegar na recepção, Eduardo tirou o distintivo de dentro da jaqueta e mostrou para a atendente, que mal conseguiu esconder o susto. Polícia Civil. Estamos aqui para resgatar uma vítima de sequestro. A moça do quarto 208. O médico responsável logo se aproximou surpreso, mas aliviado. Eu já desconfiava, disse o doutor com voz baixa e olhar preocupado. Ela parecia querer falar algo, mas estava sempre retraída, com medo. Eduardo assentiu com um olhar firme. Agora ela vai sair daqui. O médico respirou fundo, foi até o quarto de Isadora, com toda a calma que sua experiência permitia, se aproximou da jovem que ainda estava deitada, com os olhos perdidos no teto. Isadora, a polícia tá aqui. Vieram te tirar dessa situação. Você está livre agora. O mundo de Isadora pareceu congelar naquele instante. As palavras do médico ecoaram em sua mente como um som distante, como se fosse um sonho, ou um milagre. Quando a porta do quarto se abriu e ela viu os 2 homens de preto entrando, o coração dela disparou. Mas o que fez seu corpo inteiro estremecer foi reconhecer um deles, Eduardo, o mesmo olhar doce de anos atrás. Agora, em um homem mais forte, mais maduro, ela levou as mãos ao rosto e as lágrimas vieram como uma avalanche. Eduardo correu até ela sem hesitar. Vai lá, pode abraçar, disse um dos agentes com um sorriso discreto. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama, segurou o rosto de Isadora entre as mãos e a abraçou forte, com alma, com promessa de proteção. Calma, minha flor. Tô aqui. Já passou, sussurrou ele no ouvido dela. Ela tremia, ainda sem acreditar. Eduardo, como você está aqui está tão diferente. Ele sorriu, enxugando as lágrimas dela com os polegares. Eu prometi que nunca mais ia deixar ninguém te fazer mal. Enquanto o abraço de Isadora e Eduardo acontecia no hospital do outro lado da cidade, a equipe tática já cercava o hotel onde Leonardo havia se hospedado. O prédio era pequeno, discreto, o tipo de lugar perfeito para quem queria passar despercebido. Eduardo, ainda no hospital, coordenava a operação pelo rádio. Equipe Alpha, confirmação visual do alvo. Do outro lado da linha, o agente de campo respondeu. Positivo, Leonardo está no quarto 302. Sozinho. Estamos prontos para invadir assim que o senhor dar a ordem. Eduardo apertou os olhos, respirou fundo e deu o sinal decisivo. Entrem e tragam ele vivo. Enquanto isso, Leonardo no hotel falava ao telefone com um de seus comparsas. Quero um carro pronto amanhã cedo, vamos sumir da cidade. Essa história tá começando a ficar perigosa demais. Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta do quarto foi arrombada com um estrondo. Homens armados e com escudos táticos invadiram o ambiente. Polícia! Deita no chão! Agora, surpreso, Leonardo nem teve tempo de reagir. Foi dominado e algemado em segundos. Seu rosto, que sempre carregava uma expressão de superioridade e controle, agora mostrava algo que ele raramente sentia. Medo. Enquanto era arrastado pelo corredor do hotel, cercado por policiais, Leonardo gritou tentando manter a pose. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Isso não vai acabar assim. Na viatura, Eduardo foi informado pelo rádio alvo capturado. Está a caminho da delegacia. Ele soltou um longo suspiro de alívio e voltou para o quarto de hospital onde Isadora ainda estava. Agora um pouco mais calma, mas claramente abalada. Ao vê-la entrar, ela o olhou com esperança misturada com medo. E agora, Eduardo, o que vai acontecer? Ele se aproximou, segurou sua mão com delicadeza e disse com firmeza. Agora você vai ter sua vida de volta. Se fosse com você, depois de tanto sofrimento, o que seria a primeira coisa que pediria? Um abraço? Um telefonema? Ou apenas um pouco de paz? Me conta nos comentários. Depois de algumas horas em observação, o médico liberou Isadora para ir para casa, desde que ela tivesse acompanhamento e repouso. Eduardo fez questão de providenciar tudo pessoalmente. Do lado de fora do hospital, uma viatura discreta aguardava. Eduardo abriu a porta com cuidado e a ajudou a entrar. O trajeto até a casa do avô foi silencioso, mas carregado de emoção. Isadora mantinha o olhar fixo na janela, como se precisasse confirmar com os próprios olhos que tudo aquilo era real. Ao chegarem na Rua dos Ipês, a casa do juiz Álvaro,
parecia a mesma. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Eduardo estacionou e caminhou até a porta com Isadora ao lado. Antes que pudessem bater, a porta se abriu. O juiz, de expressão dura, mas com os olhos marejados, ficou parado por um segundo. Como se o tempo tivesse congelado, minha menina, murmurou ele com a voz embargada. Isadora correu para os braços dele. O abraço foi longo, apertado, como se ele quisesse protegê-la de todas as dores do mundo. Eduardo, de pé ralado, assistia tudo com um sorriso discreto, mas visivelmente emocionado. Achei que nunca mais fosse te ver. Sussurrou avô, enquanto acariciava os cabelos dela. Isadora, ainda com a voz fraca, disse entre lágrimas. Eu também achei que nunca mais voltaria para casa. Por alguns minutos ninguém disse nada. Apenas o som dos soluços e do alívio preenchiam o ambiente. Depois de se recompor, o juiz Álvaro olhou firme para Eduardo. Eu te julguei mal. Mas agora, devo admitir, você salvou minha neta. Eduardo apenas assentiu. Como um soldado recebendo uma missão cumprida, a manhã seguinte chegou com uma calma que Isadora ainda não conseguia compreender. Ela estava em casa, com seu avô, em segurança. No entanto, algo ainda pesava em seu coração. A sensação de estar sendo observada, de que o pior poderia acontecer a qualquer momento, não a deixava descansar. Enquanto tomava seu café com os olhos perdidos no horizonte, o juiz Álvaro entrou na sala. Ele a olhou por alguns segundos antes de quebrar o silêncio. Isadora, preciso que você me conte tudo o que aconteceu. Como foi que você chegou até aquele homem? Isadora fechou os olhos como se revivesse cada momento e começou a falar, com a voz ainda trêmula. Eu fui usada por ele, avô. Tudo aconteceu tão rápido. Ele usou meu irmão e depois ele me fez prometer que nunca contaria nada. O juiz se aproximou, com a expressão grave, e colocou uma mão firme sobre a dela. Você não tem mais nada a temer, minha filha. Você está em casa agora, não há mais segredo. Esse Estevão não vai passar impune. Isadora sentiu um peso saindo de seus ombros. Finalmente, ela podia respirar sem medo. Enquanto isso do lado de fora, Eduardo estava com o rádio ligado, acompanhando cada movimentação. A operação estava em andamento, e ele sabia que o momento de confrontar Estevão estava chegando. Horas depois, ele recebeu uma mensagem do líder da operação. O alvo está saindo para uma reunião. Preparar tudo para a prisão. Eduardo olhou para o céu, respirou fundo e se preparou. O plano estava prestes a se concretizar. A casa de Estevão, protegida por muros altos e seguranças armados, não seria mais um obstáculo. A verdade estava prestes a ser revelada, e ninguém mais teria medo de enfrentar aquele monstro. A noite estava tranquila, mas dentro da mansão de Estevão o silêncio era pesado, tenso. O mafioso estava no andar de cima, sozinho, refletindo sobre os últimos acontecimentos. O peso da luta pelo controle de sua propriedade já começava a pesar sobre ele, e ele sabia que a qualquer momento as consequências de seus atos chegariam. Mas, como sempre, Estevão estava acostumado a se manter no controle. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Em um canto da cidade, Eduardo e sua equipe estavam preparadas. O plano estava em ação, e a prisão de Estevão seria finalmente uma realidade. A operação não podia falhar. O que mais estava em jogo não era só a segurança de Isadora, mas a justiça que todos aguardavam. Dentro do hospital, Isadora não conseguia parar de pensar naquelas últimas horas. A presença de Eduardo em sua vida, depois de tanto tempo, era uma mistura de alívio e confusão. O jovem que ela um dia amou parecia agora ser o homem que poderia salvá-la. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia explicar. O sentimento dela por Eduardo ainda era forte, mas ele estava tão diferente. Mais forte e mais decidido. A insegurança que ela sentia ao redor dele agora não era mais de medo, mas de desejo de entender até onde aquela conexão poderia levá-los. Estevão vai pagar por tudo menos, murmurou ela sozinha em seu quarto. Mas eu preciso de respostas. O que ele queria realmente de mim? Por que essa obsessão? Enquanto isso, na mansão, Estevão estava prestes a descobrir que seu império de poder estava prestes a desmoronar. Quando ele recebeu a ligação do delegado, seu rosto ficou pálido. Ele sabia que a justiça estava chegando. Estou indo para o hospital, disse o delegado. Prepare-se, o cerco está fechando. O som do rádio cortou o silêncio. Era o momento de agir. A operação estava em sua fase final. Os agentes estavam entrando na mansão, um a um, posicionando-se. Não haveria escapatória dessa vez. Isadora estava prestes a ser libertada. O que ela não sabia era que a verdade sobre Estevão, a vida que ele levou e as mentiras que ele contou, estavam prestes a vir à tona de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. O clima estava pesado dentro da mansão de Estevão. Ele, agora ciente de que a polícia estava se aproximando, corria contra o tempo. Seus capangas estavam espalhados pela casa, mas sua mente estava focada em uma única coisa:
Isadora. A ideia de perdê-la não o deixava em paz. Ela era mais do que uma moeda de troca, mais do que uma simples mulher em sua vida suja. Ela era o símbolo de algo que ele sempre desejou, mas que nunca teve, o amor verdadeiro. Algo que ele jamais conseguiria comprar com seu dinheiro ou poder. Enquanto Estevão tentava controlar sua ansiedade, Eduardo e sua equipe estavam finalmente dentro da mansão. O plano era claro nota de. Era a última chance de salvar Isadora e colocar Estevão atrás das grades, onde ele merecia estar. Isadora, por sua vez, estava cada vez mais consciente do que estava acontecendo ao seu redor. A presença de Eduardo ao lado dela trazia uma sensação de segurança, mas também uma avalanche de sentimentos que ela não sabia como processar. A única coisa que ela tinha certeza era de que, finalmente, algo estava mudando. Mas o que Isadora ainda não sabia era que o jogo estava prestes a dar uma reviravolta. Ao saber que a polícia já estava dentro de sua casa, foi ao encontro dela, determinado a não perder a guerra. Ele entrou no quarto de Isadora, com aquele olhar frio e ameaçador que tanto a assustava, mas também de algum modo a fazia sentir que ele estava no controle de tudo. Você não pode escapar agora, Isadora. Eu não te deixarei ir, entendeu? Estevão se aproximou dela, mas desta vez, Isadora não recuou. Ela estava mais forte e resoluta. O medo já não a dominava. Ela o encarou, sentindo o poder dentro de si crescer a cada segundo. Eu não sou mais sua prisioneira, Estevão. O jogo terminou para você. Estevão franziu a testa, surpreso com a determinação em seus olhos. Ele sabia que ela estava prestes a fazer algo que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse reagir, o som de sirenes ecoou do lado de fora. Os policiais estavam próximos. A operação estava prestes a ser concluída. Estevão, em um último esforço desesperado, tentou agarrá-la, mas Isadora foi mais rápida. Ela deu um passo atrás, sentindo a adrenalina invadir seu corpo. Estou livre, Estevão. E você vai pagar por tudo que fez. E foi nesse momento que a porta se abriu. Eduardo entrou, acompanhado de 2 policiais. E a cena de confronto se desenrolou diante de seus olhos. Estevão, com a fúria estampada no rosto, tentou reagir, mas não foi rápido o suficiente. A prisão estava sendo feita. Ele seria finalmente levado à justiça. O império de medo que ele construiu ao longo dos anos começaria a desmoronar. Isadora sentiu um alívio imenso, mas também sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela precisava de tempo para se recuperar, para entender tudo o que tinha acontecido e, finalmente, seguir em frente com sua vida. Isadora estava finalmente em segurança. As sirenes, as luzes das viaturas e a ação dos policiais tornavam tudo real. Mas enquanto tudo acontecia, algo dentro dela ainda parecia um pesadelo. A sensação de estar tão próxima de ser destruída, mas ainda assim sobreviver. O que ela mais queria era deixar aquele capítulo para trás. Eduardo, com seu olhar firme e resoluto, se aproximou dela. Ele sabia que tudo o que Isadora precisaria agora era de um pouco de paz e tempo para se curar. No entanto, ele também sabia que nada seria fácil. Eles estavam longe de encontrar a paz que ambos desejavam, mas agora, eles estavam em um novo caminho. Um caminho que estava ao alcance de suas mãos. Isadora olhou para ele, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. O homem que ela conhecera no passado estava agora diante dela, mais forte, mais determinado, e com uma aura de proteção que ela sempre procurara. Você não deveria estar aqui, Eduardo, mas tô feliz por você estar. Eduardo sorriu levemente, segurando sua mão. Eu nunca deixei de te amar, Isadora. Você foi a razão pela qual eu lutei tanto. Agora o mais importante é que você esteja bem. Vamos dar um passo de cada vez. Isadora sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que ainda teria que lidar com muitas coisas. O trauma de estar com Estevão, a dor de ver a própria família envolvida. Tudo isso a consumia. Mas agora, ela tinha uma chance de reconstruir sua vida. Estevão, por sua vez, foi levado sob custódia. O império de medo que ele criara desmoronava como um castelo de cartas. No fundo, ele sabia que nunca conseguiria controlar Isadora, que sempre seria uma mulher livre e independente, e que ela jamais seria submissa a ele. Enquanto os policiais levavam Estevão para a viatura, Isadora ficou em silêncio. Ela observava a cena com um misto de alívio e indignação. Tudo que ela queria era a distância de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo sabia que seu passado, por mais que doloroso, a tornaria mais forte para enfrentar o futuro. Eduardo colocou um braço ao redor dela e a conduziu até o carro. O sol estava começando a nascer e uma sensação de renascimento parecia tomar conta da cidade. O dia estava claro, e com ele a chance de uma nova vida para Isadora. Você vai superar tudo isso, Isadora. Eu estarei ao seu lado. E juntos, vamos reconstruir o que foi destruído. Isadora olhou para ele e pela primeira vez sentiu que a luz da esperança estava começando a brilhar em sua vida. A luta não tinha sido em vão. Ela agora era dona do seu destino. Eu sei, Eduardo. Eu sei. E finalmente posso começar de novo. A viatura com Estevão se afastava no horizonte. E Isadora, agora mais forte, mais determinada, sentia que um novo capítulo estava prestes a começar.
O capítulo da sua liberdade. O capítulo de o amor que não precisava de medo para florescer e volca. O que acha do final de Isadora? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias sobre como a liberdade e o amor podem transformar uma vida. Não se esqueça de curtir e se inscrever.